Ezequiel 37, verso 1. Eu vou ler do verso 1, no verso 14. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito, ele me levou a um vale cheio de ossos. Você sabe que quem está falando é o profeta Ezequiel. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, que os ossos estavam muito secos. Enorme a quantidade. Isso é um alerta para a gente. Não são poucos, são muitos que estão mortos. Muitos que estão secos. Ele me perguntou, verso 3, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse, profetiza estes ossos, diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porém tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e o cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês, e vocês terão vida, então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, ossos com ossos, e olhei, e os ossos foram cobertos de tendões, e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse, profetize ao espírito, profetize, filho do homem, diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, vem desde os 4 ventos, e o Espírito sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé, e era um enorme exército. Profetizei conforme a ordem recebida, verso 7, enquanto profetizava houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram em ossos com ossos, e olhei, ossos foram cobertos de tendões, de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. Barulho é muito legal, movimentos são muito legais, sons são maravilhosos, tudo é muito lindo, estar de pé, parecer estar de pé, é muito excelente, é muito legal, mas precisamos do mover do Espírito Santo. Verso 11, então ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Quando a gente olha para esse texto, e a gente para no verso 10, parece que Deus está levantando um povo diferente. Parece que Deus está ressuscitando mortos. Parece que Deus está tirando, sabe, aqueles que já haviam sido sepultados, ou aqueles que já estavam, conforme diz o texto, sem esperança, secos, mortos, há muitos anos, e estava resgatando um novo povo para fazer aquilo que não tinha gente para fazer. Mas não é isso. Ele está dizendo que aquela representação, aquele povo, aqueles ossos secos, era a representação real de um povo. Ele está falando, olha, nós somos aqueles ossos, nós somos aquele povo que parece para vocês mortos, somos nós que estamos aqui em vida, estamos secos e sem esperança. Você está me acompanhando? Amém ou não amém? Então ele disse, filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. E eles dizem, nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados, por isso profetizei e diga-lhes, assim diz o Senhor, o soberano Senhor, ó meu povo, vou abrir seus túmulos e fazê-los sair, trarei a vocês de volta à terra. Quantos de nós estamos presos nos nossos túmulos? Túmulos é um lugar exclusivo, né? O máximo que você recebe num túmulo, junto, são seus familiares. Não é isso? Amém ou não amém? E parece que essa parábola, se nós podemos dizer assim, né? essa forma de apresentar,
ela representa assim, de forma muito real aquilo que nós vivemos nos nossos dias. Parece que nós estamos nos nossos túmulos vivendo os nossos sonhos, os nossos projetos e só incluindo dentro disso aquilo que são os nossos. Sabe aquela coisa do amar o próximo como a ti mesmo? Parece que nós estamos amando o próximo como a nós mesmos, mas só os que estão próximos. Você está entendendo isso? E não foi isso que ele nos disse, não foi isso que ele nos pediu. Você pode fechar os seus olhos? Vamos falar com Deus? Pai, essa é a Tua palavra, mais uma vez nós pedimos a Tua ajuda, a Tua intervenção, que o Teu Santo Espírito, Deus, fale aos nossos corações, que mais uma vez nessa manhã sejamos visitados pelo Teu Espírito, que o Teu governo prevaleça nesse lugar, a Tua vontade seja manifesta entre nós, é o que nós te pedimos, já agradecidos, no nome santo e poderoso de Jesus. Você curou comigo, diga graças a Deus. Verso 13 diz assim: quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porém o meu Espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecereis em sua própria terra, então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz a palavra do Senhor. Eu queria fazer você pensar um pouquinho nessa manhã. É uma manhã que nós vamos estar nos sentando à mesa do Senhor. Nós queremos tanto fogo de Deus para a nossa vida. Nós queremos, sabe, coisas sempre extraordinárias de Deus para a nossa vida. E não estou dizendo que isso seja um erro. Não estou dizendo que você não deva buscar. Não estou dizendo que você não deva ter essas expectativas. Mas eu queria te fazer pensar hoje o quanto você está envolvido. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. O quanto você está envolvido com as coisas da terra, que as coisas do céu já não têm tanta importância para você. Ou melhor, o quanto você está envolvido com as coisas da terra, que você não consegue dimensionar as coisas que o céu pode lhe proporcionar. E o que é pior, o quanto você está envolvido com as coisas do céu, que você não entendeu que as coisas da terra precisam fazer parte da sua vida. E estou dizendo coisas da terra, não estou falando coisas da terra, os seus desejos, suas vontades. Eu estou falando daquilo que nós precisamos cumprir. Nós queremos céu acima de todas as coisas. Nós queremos viver coisas lindas de Deus e no final queremos que o resultado de tudo isso seja a recompensa, a morada no céu, a morada celestial. E nós estamos tornando um grande vale ou um grande exército morto. Porque nós estamos sempre esperando que algum movimento aconteça. Nós estamos sempre esperando que alguma coisa aconteça para que a gente seja movimentado. Nós estamos sempre na dependência de que caia um fogo, na dependência que o fogo se manifeste, na dependência que algo aconteça para que a gente seja impulsionado a dar mais um passo. Quando eu e você fomos chamados para fazer a diferença. Eu e você não fomos separados apenas para vir para esse lugar, cumprir um rito religioso, uma agenda religiosa, estar num domingo pela manhã, um culto de ceia, participando de um culto, tendo comunhão, com o corpo de Cristo, não apenas para isso. Isso é aquilo que nós chamamos de protocolar. Nós estamos tão envolvidos com aquilo que são os nossos desejos, que nós estamos esquecendo daquilo que são os nossos deveres. Eu e você temos obrigações. Eu e você precisamos cumprir um papel que nenhuma outra pessoa pode fazer no seu lugar, mas nós estamos presos aos nossos túmulos. Quando digo presos aos nossos túmulos, nós só conseguimos amar aqueles que estão ao nosso lado. Nós só conseguimos fazer por aqueles que estão ao nosso lado. Nós só conseguimos pensar em torno daqueles que estão ao nosso lado. Quando nós temos um papel, a igreja do Senhor, ela tem um papel. E que papel nós temos? Nós temos o papel de sair e fazer se cumprir a maior missão da nossa vida. Qual é a maior missão da sua vida? Ir para o céu? Não. O céu será consequência daquilo que você fará. O céu será a recompensa, a sua maior missão, o seu maior chamado é o ide. Nós precisamos anunciar, nós precisamos nos incomodar com aqueles que morrem ao nosso lado, nós precisamos nos incomodar com aqueles que estão secos ao nosso lado. Isso aí inclui uma classe de crentes, de pessoas que estão na igreja, que acreditam que são, cheias de Deus, porque elas em algum momento, elas veem a manifestação do fogo. Nós estamos procurando fogo, mas para que queremos fogo, se não há lenha?
Precisa de lenha no altar. Precisa que alguém vá catar os gravetos. Precisa que alguém vá cortar as lenhas. Precisa que alguém faça esse trabalho. E nós estamos querendo sempre fogo, fogo. Mas Deus precisa, para que o fogo venha, que o altar esteja pronto. E quantos estão construindo o altar? Quantos estão construindo esse lugar para que venha o fogo? Nós queremos o mover de Deus nesse lugar. Nós queremos, sabe, que essa igreja cada dia mais seja conhecida pela presença de Deus. Mas a presença de Deus será manifesta apenas nesse lugar. A presença de Deus é manifesta através da sua vida, em cada ação, em cada atitude sua. A cada momento que você vai a um lugar, que você prega o evangelho, que você anuncia a verdade, que você fala do amor de Deus, que você cuida de alguém, que você sara alguém, que você trata de alguém, esse é a grande manifestação, ou melhor, essa é a grande manifestação daquilo que Deus está colocando dentro de você. O que adianta? O que adianta pedir poder de Deus? O que adianta pedir revelação de Deus? O que adianta você sonhar com o ministério pastoral? O que você adianta você sonhar, sabe, com o ministério episcopal? O que adianta você sonhar com coisas grandes se você não consegue fazer a coisa pequena que está do seu lado? E você tem um sepulcro, um lugar morto e vazio que somente você ainda não entendeu. Por quê? Porque você está muito mais preocupado com as coisas do céu. Tem muita gente vivendo, sabe, como se o céu fosse a grande solução para a vida delas. Meu Deus, pastor, o céu não é a grande solução para a vida delas. Não, o céu é o caminho da igreja. A solução para a sua vida e para a vida de todos nós se chama Jesus Cristo de Nazaré. Pastor, mas o céu não é onde Jesus está, querido. Você quer o céu ou você quer o Deus do céu? Há uma diferença. Olha, eu estou aqui porque isso aqui parece que vai ser bom para mim. Então eu estou com isso aqui. Eu estou aqui porque isso aqui parece ser bom para mim. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Olha, eu não sou nem a favor de fulano, eu não sou nem a favor de Beltrano, eu não acho nem que isso aqui, mas parece que isso aqui é melhor para mim. Nós estamos agindo assim com Deus. Parece que é legal estar numa igreja, parece que é legal servir a um ministério, parece que é legal fazer parte de um grupo, parece que é legal porque isso traz uma sensação boa para mim. Estar no ministério de extensão não é isso. A vida com Deus não é isso. A vida com Deus não é a necessidade de estar num lugar melhor. A vida com Deus não é a busca dos nossos interesses. Isso, irmãos, é o que o profeta Ezequiel está dizendo, chamando de túmulo. Nós estamos colocando, coisas no nosso túmulo. Nós somos como os egípcios. As grandes tumbas de Faraó, carregadas de tudo aquilo que era mais precioso e mais importante para eles. Pastor, mas não é isso que eu estou fazendo. Eu não estou querendo levar para a minha tumba, sabe, o meu túmulo, aquilo que parece ser bom para mim, querido. É isso que você está fazendo em vida. E você ainda não se deu conta que você é um desses montes de pessoas, ou monte de ossos secos, que estão dentro da igreja com tendões, de pé, com ossos no lugar, restaurados, mas que não têm o Espírito de Deus. É isso que Ezequiel estava dizendo. Eles estavam de pé, mas lhe faltava alguma coisa. Nós às vezes estamos de pé, querido, mas nos falta o mover do Espírito Santo de Deus. E só haverá fogo quando você tiver o trabalho. Só haverá poder de Deus quando você exercitar a tua parte, quando você fazer a tua parte. Aí o fogo vem. O fogo não vem, presta atenção, para realizar o desejo do seu coração. Não vem, mas ele vem para te purificar. Precisamos entender isso, irmãos. É muito lindo a gente querer tantas coisas, é muito lindo a gente querer, sabe, tantas coisas no reino de Deus, mas você já parou para pensar, se você ter feito as coisas simples? Precisamos de mais ação na igreja, precisamos de uma igreja mais viva, uma igreja que sinta a falta do irmão que está do lado. Pastor, mas eu não sei o nome dele. Não importa. Tem pessoas que sempre sentam na mesma cadeira, na mesma fila de cadeira, no mesmo assento, talvez um ou dois assentos diferentes, e que você já viu ele ali. Quantas vezes você se importou com a ausência dele? Isso é igreja que quer fogo, mas que quer agir. Pastor, mas olha, eu vou preparar tudo porque o culto é o culto do meu ministério. Ei, meu irmão, em nome de Jesus, entenda isso. Deus não recebe essas coisas. Deus não se agrada dessas coisas. O profeta foi direto. Ele disse, olha, essa é a nação de Israel. Isso não é um povo novo. Isso não é um povo passado, isso é o povo do presente. Quantos de nós estamos assim hoje?
Se não tiver um movimento da igreja, não vale. Se não tiver um cultinho diferente, não vale. Voltar naquilo que eu comecei a falar. Se eu não pegar aqui e não dizer assim, olha, você precisa fazer isso para você ter essa porta aberta, você precisa ofertar aquilo para Deus multiplicar, não vale. Aí olha quantas podridões têm entrado no meio da igreja. Quanto da religiosidade tem entrado no meio da igreja. Quanto do misticismo tem entrado no meio da igreja. Quanto disso? Quanto? Preste atenção, meu irmão, em nome de Jesus. Precisamos agir, precisamos começar a nos importar com quem está do lado, ter menos importância. Pastor, você está dizendo que eu não tenho que pensar com o céu? Não estou dizendo isso, mas nos envolver muito mais com as coisas de Deus na terra do que com o céu. Irmãos, quando chegar no céu, acabou. Você entendeu isso? Quando chegar no céu, acabou. O que você precisa fazer hoje? Quando você estiver diante do Senhor, o que você vai apresentar a Ele? As suas expectativas pelo céu? O quanto você sonhou com o céu? Ah, Senhor, eu sonhei muito com o céu. Ele vai dizer para você o que você fez na terra. O que você cumpriu? O que você fez? Ah, pastor, mas eu não sei como fazer. Como não sabe? Se todos os dias você está sendo impulsionado a fazer, ou os seus interesses, eles são maiores do que qualquer coisa. Nós precisamos ter uma necessidade maior, querido, de ver o impossível acontecendo. Nós precisamos ter uma necessidade maior. Escute isso em nome de Jesus. Não é para que as pessoas olhem para você e digam, olha que legal que está acontecendo através da tua vida. Isso é besteira, isso é coisa de gente dessa terra. Preste atenção. Mas você precisa ter necessidade maior de ver o poder de Deus sendo manifesto, de ver vidas sendo salvas, de ver vidas sendo curadas. Você precisa entender que o seu papel não é apenas, lutar para estar no céu. Lutar para estar no céu não vai te garantir o céu, mas conquistar vidas para o céu, com certeza vai te dar a chave para que você entre nele. Há coisas que Deus quer fazer e que Ele espera que você faça, mas às vezes a gente tem coisas na nossa frente que nos impedem. Você vai lembrar do profeta Isaías. Diz o profeta Isaías que havia alguém que impedia ele. Havia alguém. E quando morre o rei, Isaías começa a ter uma visão diferente de Deus. Ele começa a enxergar o trono. Existem muitas coisas que estão na nossa frente, irmãos. Muita coisa está na nossa frente. Muita coisa está na sua frente impedindo de você ver aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Às vezes são os seus negócios, às vezes são os seus desejos pessoais, às vezes são as vontades que você tem, às vezes é a tua família. Você entende isso? Pastor, pastor, a minha família, meu irmão, quando tudo for maior do que aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, está errado. Está errado. Porque a única chance que você tem da sua família viver aquilo que você mais sonha é você ser um instrumento poderoso na vida deles. A única coisa que você tem para fazer com que o seu negócio seja próspero, seja abundante, é você lá ser um instrumento poderoso, onde as pessoas entram naquele lugar, ou as pessoas fazem parte daquele lugar e não sabem por qual razão elas fazem, mas que há algo novo. Estamos mais preocupados em viver aquilo que nós planejamos e sonhamos do que aquilo que Deus nos pediu. Eu tenho um chamado para pastor, eu adoro isso. Então eu tenho que pregar. Prega não, filho, aprenda. Vai tirar o lixo do altar, porque era isso que o sacerdote fazia. Vá servir. Quando você aprender a servir aonde ninguém quer servir, Deus vai te dar aquilo que Ele não dá para ninguém. Mas como, pastor? Todos os dias. Serve o teu irmão que está do teu lado que ninguém sabe. Serve a tua irmã que está do lado que ninguém sabe. Sabe que você não passa de um vale, você não passa de um exército seco, quando você acha que você pode alguma coisa. Ele estava dizendo que esse aí é a nação. Essa é a nação de Israel. Essa é a nação. Engraçado que ele não falou, esse é um fulano, esse é o Beltrano, isso aqui é a nação de Israel. Isso aqui é um povo, sabe o que isso me dá? Sabe que isso acende um alerta na minha cabeça, que esse é o mal que se alastra pela igreja se a gente não vigiar. Entende? Isso é um mal que se alastra sobre a igreja se a gente não vigiar. Entenda isso, ou você entenda isso definitivamente, ou você vai viver parado. A sua vida ministerial e a sua vida secular de uma forma geral, sabe por quê? Porque essas coisas caminham juntas. Ter visão é muito lindo, mas se você só tem visão, você não passa de um visionário. Quantas pessoas tiveram ideias
sabe, magníficas que tornariam elas as pessoas mais milionárias do planeta. Você não tem ideia. Você, com certeza, em algum momento já aconteceu isso com você. Porque comigo já aconteceu. Sabe, de eu ver situações acontecendo que estão rendendo aí fortunas. Eu falo assim, cara, eu tive essa ideia uma vez, pensei nisso e achei que isso não poderia dar certo. Tu já teve algo assim? Se você não teve, você vai ter na vida. Sabe por quê? Porque quem só fica vendo, e vai ver como o ditado aí, navio passar, contar carneirinho pular. Você entendeu? Porque só quem tem visão é visionário. Você entendeu isso? Ah, pastor, eu preciso ser um visionário. Então fica aí. Você não tem atitude não. Você não tem a ação não para você ver. Você não começa a dar passos sem saber. Pastor, mas eu preciso de tudo meio organizadinho. Eu preciso saber para onde eu vou. Ah, é? Com Deus você nunca andará em segurança até que você entenda que Ele é o teu general de batalha. Com Deus você nunca vai ter, meu irmão, em nome de Jesus, entenda isso. Com Deus, e Deus talvez esteja falando com você nessa manhã, porque talvez Deus esteja enchendo o teu coração, Deus esteja te inspirando, e você esteja dizendo assim, mas eu preciso de algo mais. Meu irmão, dá passo e fala para o Senhor, eu estou caminhando na direção daquilo que o Senhor propôs para a minha vida. Eu não sei para onde eu vou, não sei aonde eu vou chegar, mas uma coisa eu sei, contigo é muito melhor do que parado. Você entendeu isso? Eu queria que você lesse mais uns textos comigo. Eu preciso que você abra sua Bíblia, Romanos capítulo 10, verso 12. Duas coisas são importantes para você avançar na sua vida. Duas coisas você precisa ter. A primeira delas, você precisa ter visão e você precisa ter fervor de Deus. Pastor, você tem fogo e se você não anda, não adianta nada. Se você tem visão, se você tem, sabe, uma percepção nova e você não anda, não adianta nada. Nada. Ter visão sem movimento te transforma num sonhador apenas. Pastor, mas eu preciso sonhar sim. Sonhos sem ação não tem valor nenhum. Sonhou, continua parado, não conseguiu acreditar nos seus sonhos. Você vai dizer lá no final, eu tive vários sonhos e não passou de sonhos. Romanos 10, verso 12. Vamos ler do verso 11. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Deixa eu te dizer uma coisa aqui para você entender isso definitivamente. Definitivamente, Ele é justo. Presta atenção. Essa barreira que nós colocamos é a religião. Ele é Pai de todos. Você entendeu isso? Pastor, por que o senhor está afirmando isso? Porque, preste atenção, o que diz o verso 12: não há diferença entre judeus e gentios. Não há diferença. Pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E aqui que está o X da questão. O problema deles não são só eles, é você. Olha o que diz o verso 13. O problema é que não tem quem fale. Como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele quem não ouviu falar? E como ouvirão, se não houve quem pregue? E como pregarão, se não foram enviados? Presta atenção. Agora você não foi enviado? Ah, pastor, eu não sou missionário. Ah, pastor, o senhor não chancelou dizendo eu sou missionário. Nós somos enviados por Deus. E aqui não está reduzindo apenas aqueles que fazem missões em outros países. Nós somos separados por Deus. Para quem você tem falado do amor de Deus? Para quem? Para os próximos? Ah, eu preciso salvar a minha casa. Salva a tua casa. Se preocupa com a sua casa, mas salva a casa do vizinho. Sonha com o púlpito? Sonhe com vidas transformadas. Sonhe com vidas transformadas.
sonhe com vidas rendidas aos pés do Senhor, sonhe com vidas restauradas. Pregue a palavra. Precisamos pregar, precisamos falar do amor de Deus. Não é falar, vai lá para a igreja que a sua vida vai mudar, vai lá para a igreja que a sua vida vai mudar. Não é isso não, irmão. Vai lá porque tem um Deus que você precisa conhecer. Mudar de vida é consequência daqueles que conhecem a Deus. Mudar de vida não é um instrumento para que você atraia Ele. Preste atenção. Por isso que estamos mortos. Por isso que a gente vê hoje jovens depressivos dentro da igreja, famílias depressivas dentro da igreja, pessoas na igreja tentando suicídio, irmãos. Por quê? Porque ofertaram para eles um lugar de paz e um lugar de vitória, e não ofertaram para eles um Deus de vida e um Deus de transformação. Meu Deus, irmãos, nós precisamos falar do amor de Deus. Você precisa falar da vinda de Jesus, você precisa apresentar Jesus, você precisa mostrar para a pessoa o quanto você conhece esse teu amigo. E aí você terá fogo, aí você vai ter fogo, porque fogo sem um objetivo não tem valor nenhum. Vê o fogo. Diz a Bíblia que o profeta Elias mandou Acabe reunir os seus profetas, subiu para o Monte Carmelo e ali mandou fazer os altares. Diz que os profetas de Baal passaram mais que o meio-dia clamando. Elias zombava deles: olha, grite mais alto, que talvez eles não estejam te escutando. Talvez ele seja Deus, esteja ocupado com tantas outras coisas. Aí o profeta Elias prepara a lenha. Pega a lenha, prepara o altar, faz uma vala em torno do altar, põe a lenha no altar. Ele faz tudo o que precisa fazer para depois vir um fogo. Para um propósito específico, para um momento específico, vem fogo do céu, lambe ali, você conhece muito bem a história. Consome todo o altar. Mas quando precisava fazer chover, Elias teve que pôr a testa entre as pernas e clamar até que a vontade de Deus fosse manifesta. Ele dizia para o moço: vai lá, sobe e veja se já tem um sinal. E por 7 vezes ele foi lá para poder olhar, para ver se tinha um sinal daquilo que seria a manifestação de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, em nome de Jesus: queremos fogo, mas precisamos ter profeta que dobre o joelho e ponha a testa no pó e não saia até que Deus mude a vida dos outros. Era para Elias? Não. Ele precisava mudar a história de uma nação. Meu irmão, em nome de Jesus, quem vai crer se você não fala? Sempre tiveram desculpas. Sabe por que isso? Porque nós estamos envolvidos com o céu, ao nível de acreditar que nós não temos uma missão na terra, porque é fogo. Entenda que a forma de vir fogo na tua vida é dizendo para aquelas pessoas que estão ao seu lado o quanto Jesus é bom. Sabe o que eu me peguei pensando? Tem pessoas que não sabem nem o quanto Jesus é bom, que estão tão envolvidas com a religião que não conhecem a Jesus. Verso 14: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como creram naquele de quem nunca ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? No entanto, todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Estamos muito mais preocupados, né? Quem vai acreditar? Quem vai isso? Quem é aquilo? Quem vai aquilo outro? Meu irmão, em nome de Jesus, você é parte importante. Abre sua Bíblia comigo, Mateus 24, verso 10. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Parece que esse tempo está tão distante, né? Tá, né? Pergunta para o seu irmão se está muito distante esse tempo dos falsos profetas. A Bíblia diz que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e sentarão à mesa. A Bíblia é muito clara. A Bíblia não está falando para o cristão de fora, a Bíblia está falando para o cristão de dentro. A Bíblia não está falando para aqueles que não têm, ou melhor, para aqueles que têm aparência de não ser, mas eles estão falando para aquele que tem a aparência de ser. Preste atenção. Naquele tempo, você entendeu isso? Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, irmãos. Mas tem hoje. Traição. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho
a todas as nações. Então virá o fim. Será que Deus não está nos chamando para algo que parece estar tão distante da nossa vida? Será que não está na hora da gente começar a mudar? Será que não chegou o tempo? Vou ser bem simples para você entender. Se Deus estivesse preocupado em você pensar no céu, Ele não diria que você deveria ser o sal da terra. Ele falaria que você seria a nuvem. Você entendeu isso? Parece loucura essa analogia. Ele faria referência ou analogias com aquilo que estivesse em cima da terra. Mas Ele sempre fez analogias com aquilo que pode se misturar na terra. O sal sem um arroz, o que vale? O sal sem uma comida, alguém come sal? Alguém pega um pote de sal e você fala assim, hoje eu vou comer sal. Você já acordou com esse desejo? Mulher grávida nenhuma teve desejo de comer sal, né? Engraçado, né? É ou não é? Mulher grávida não... Sabe por quê, irmãos? Porque sal não funciona sem estar misturado. Sal é a menor porção na comida. Mas uma comida sem sal não é o quê? A mesma coisa. A terra sem você, sem atuação, não é a mesma coisa. Você está entendendo? A sua família sem você não é a mesma coisa. Os seus vizinhos sem você não é a mesma coisa. O seu trabalho sem você não é a mesma coisa. Tudo aonde você está inserido não é a mesma coisa sem você. É um púlpito. Aqui é o lugar do sal. Aqui é a salina, né? Vamos pensar assim? Precisamos sair e misturar. Você está me acompanhando? Amém ou amém? Precisamos sair e nos misturar. Quantas pessoas você pode contar na sua mão que você ganhou para Jesus? Irmãos, eu tenho história das mais diversas. E não foi de altar, não. Escuta isso. Eu já vi coisas das mais diversas. Coisas que eu nem sabia que haviam acontecido. As pessoas param e falam comigo. Você entende isso? A última agora, eu vi uma menina ímpia dizer assim para mim, e eu já não acreditava mais em casamento. Os meus pais foram assim, meu avô era assim, minha bisavó foi assim. Não tem relacionamento comigo. Mas eu vi no seu celular, numa reunião, a foto da sua esposa, e comecei a observar. Hoje está casada. Sabe por quê, irmão? Você é sal. Você é sal. Sabe o que eu mais ouço? Sabe o que eu mais ouço? É simples, mas tem algo diferente. Não foram muitas palavras, mas alguma coisa aconteceu. Porque é assim o sal. Como é que é? Pitadinha. Não é assim? Pitadinha, quem cozinha aí sabe o que eu estou falando. Pitadinha de sal. Se pôr demais, estraga. Está entendendo? Santos demais. Profetas que querem fogo demais. Se botar mais, estraga. Ninguém consegue tragar. Hoje tem gente intragável no nosso meio. Sabe por quê? Porque quer dar banho de sal. Mas quem tem Jesus, é impossível de não manifestar uma luz que atrai as pessoas. O fogo vai se manifestar quando você começar a agir. Sabe por que tarda o avivamento? Sabe por que não vem avivamento hoje na igreja? Porque nós queremos mais o fogo do que fazer com que as pessoas conheçam a Deus. O fogo é legal, irmãos. O fogo é bom. E nós vamos ter fogo. Há momentos para fogo. Há momentos para unção, você entende? Mas tem coisas que a unção não faz. Não é unção que revela quem você é. É vida com Deus que mostra quem você é. Você entendeu isso? Não se engane você, faz a tua parte. Se na vida de alguém, uma pessoa, você conseguiu fazer a diferença, quando você chegar lá, tuas mãos vão estar vazias. Não estarão vazias. Pastor, e o céu? O céu é o meu lugar. O céu é o teu lugar. E sabe, você entende essa questão? Se é teu lugar, um dia você vai para lá. Porque nós fomos criados para Ele. Entende? A gente está no lugar errado. Mas nesse lugar errado nós temos um propósito. Não podemos nos tornar uma nação, uma igreja de ossos secos. Irmão, fala do amor de Deus. Irmão, onde tem o amor de Deus, não tem confusão. Irmão, onde tem o amor de Deus, não tem divisões. Onde tem o amor de Deus, irmãos, o milagre acontece. Nós somos seres humanos e somos levados em muitos momentos da vida querer viver pelas nossas visões. Mas, querido, em nome de Jesus, precisamos entender de verdade para que nós somos chamados.
Precisamos agir. Você tem hoje uma ferramenta na sua mão poderosa. Usa aí a teu favor. Faça coisas. Cuide de pessoas. Convide pessoas. Mostre o seu amor a pessoas. É tão difícil nos dias que nós estamos vivendo, irmão. As pessoas parecem se aproximando por interesse. Irmãos, esse não é o lugar, desculpa dizer isso para você. Esse não é o lugar que você vai se aproximar e você vai conseguir o rótulo que você quer, o objetivo que você quer. Você entende? Esse não é o lugar que você vai viver aquilo que você quer. Esse é o lugar que você vai ver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus tem algo lindo para fazer na sua vida. Mas você precisa tirar aquilo que está na frente. Ama o seu próximo e não aquele que está próximo de ti. Ame o seu próximo. Veja a necessidade do seu próximo. Não pare, mas fale do amor de Deus. Apresente Jesus. Disse que houve um grande barulho quando profetizou. Ficaram de pé. E às vezes nós temos muito barulho. Eu sou barulhento, eu gosto de barulho. Mas eu fiquei me perguntando, Deus, o quanto o barulho é só barulho dos ossos secos se juntando, ou o quanto o barulho é a manifestação do fogo, porque alguém colocou lenha no altar e o Senhor veio e se agradou. Entende? O quanto é o vento de Deus que está vindo, o quanto é a resposta de Deus àquilo que você fez, ou o quanto é só o som de pessoas secas, aglutinadas. Se é que você está entendendo, em nome de Jesus. Você precisa fazer uma leitura da sua vida. Você entende isso? Como você tem vivido para Cristo? Tem gente com um potencial incrível, gente. Tem gente com um talento incrível. Tem gente com habilidades incríveis. Irmão, em nome de Jesus, entenda isso. Deus colocou tudo isso em você por uma razão. Mas fogo só vem quando Ele se agrada daquilo que você está fazendo. Entre pelas suas portas com ações de graça, em seus atos com hinos de louvor. Dê-lhe graças e bendigam o seu santo nome. Faça isso com excelência.